Saúdo a todos os telespectadores da nossa Rede Brasil de Comunicação com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade de mais uma reflexão bíblica para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança de mais uma vez estar aqui como instrumento de Deus, como canal de bênção para os lares, para aqueles que estão assistindo essa programação. Quero tomar por base o Salmo de número 62. O Salmo de número 62 e o verso de número 1, que nos diz: A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. É um texto em que o salmista declara a sua confiança total para esperar em Deus. Eu queria subordinar esta mensagem ao tema Como esperar em Deus. Quais são as atitudes para esperarmos em Deus e, é claro, como consequência dessa espera, recebermos aquilo que estamos esperando da parte de Deus. Há um texto muito maravilhoso na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12 e o versículo 12, que nos diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui neste versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, há três formas de se esperar em Deus. Três palavras que são correlatas e as três significam esperar de forma diferente. Então, como é que eu devo esperar em Deus? Primeiro, devemos esperar em Deus com esperança. Esperança significa esperar alegre. É interessante que há textos da palavra de Deus que associam a esperança à alegria e a alegria à esperança. Provérbios capítulo 10, versículo 28, diz que a esperança do justo é alegria. O Salmo 146, verso de número 5, diz que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu refúgio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. A palavra bem-aventurado é feliz, é alegre. Então, espere no Senhor com esperança. A esperança, ela não traz confusão. Isso está em Romanos, no capítulo 5 e o versículos do 3 em diante. A esperança, ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, através, diz Paulo, do Espírito Santo que nos foi dado. É interessante que estamos vivendo uma época em que as pessoas estão sem esperança. As pessoas estão desiludidas. As pessoas estão até pondo fim em suas próprias vidas. E o que é isso? Falta de esperança. Mas graças a Deus, Deus se revela ao homem como a esperança que o homem precisa. E o homem, se agarrando nessa esperança, pode esperar alegre, feliz, confiante de que o futuro vai compensar o presente, que está sendo desconfortável, que está sendo sofrido. Vale a pena esperar em Deus cheio de esperança. Não abra mão dessa esperança que é garantida a nós através da palavra de Deus. O mundo chora, o mundo geme por não ter esperança. Mas a igreja, aqueles que professam a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, caminham firmes, convictos, porque, como disse o Salmo 146, a sua esperança está posta no Senhor. A nossa esperança não está no homem. A nossa esperança não está
no salário que recebemos todo o mês. A nossa esperança não está no governo, não está nos políticos. A nossa esperança está totalmente posta no Senhor. Só Ele garante aquilo que ninguém pode nos garantir. Então, a primeira maneira de se esperar em Deus é com esperança. Espere no Senhor com esperança. A segunda está no versículo 12 de Paulo aos Romanos. Espere com paciência. E o que significa paciência? Paciência significa esperar sofrendo. É aquilo que o salmista Davi disse no Salmo 40 e o verso de número 1. Ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando se espera no Senhor com paciência, pode-se conjugar o verbo no passado. Eu gosto da expressão de Davi. Davi não diz que vai esperar no Senhor. Davi não diz que está esperando no Senhor. Davi diz assim: eu esperei. Ou seja, ele está falando de uma experiência que ele já viveu. Ele está falando de algo que ele já teve, já recebeu do Senhor a esperança, ou a experiência de esperar e dizer: não estou esperando mais, porque já recebi aquilo que eu estava pedindo ao Senhor, aquilo que eu estava querendo. Paciência, meu amado amigo, meu amado telespectador, vem de paciente de hospital. Aquelas pessoas que estão internadas, gemendo, sentindo uma dor, mas não pode fazer nada, a não ser esperar pelas recomendações médicas, pelo diagnóstico médico. Paciência vem disso. Pessoas que têm que esperar sofrendo, têm que esperar gemendo. Mas quando se trata de esperar em Deus, há um conforto, há um consolo, porque Deus dá aquilo que só Ele pode dar a quem espera nele com paciência: a graça. Quando Deus nos reveste de graça, fica mais fácil esperar em Deus. Mas a graça é consequência da paciência. Quando nós esperamos com paciência, nós adquirimos aquilo que a palavra de Deus diz que nós podemos receber de Deus. A palavra de Deus diz na carta aos Hebreus, no capítulo 6 e no versículo de número 15, que esperando Abraão no Senhor com paciência, alcançou a promessa. Glória a Deus! A paciência fez com que Abraão recebesse do Senhor o cumprimento nas promessas. E como é conhecido a história de Abraão, o quanto Abraão sofreu, as suas emoções. Abraão não tinha filhos e Deus prometeu a ele que daria filhos a ele. Mas a sua esposa, além de estar com a idade avançada, era estéril. No entanto, quando Deus faz promessa, o homem pode descansar nessas promessas. Mas aonde estava o sofrimento de Abraão? Estava justamente nisso, as pessoas apontando para ele a idade da esposa, apontando para ele a sua idade, ou seja, mostrando a ótica humana. Mas Deus não se baseia pela ótica humana. Deus se baseia pela sua própria ótica. E a ótica de Deus é ver que não existe impossível para Ele. Foi isso que o anjo Gabriel disse a Maria, quando ela indagou ao anjo, dizendo: como é que vai ser isso? Como é que eu vou dar luz ao Filho de Deus? Como é que eu vou dar luz ao Salvador do mundo? E o anjo disse: Maria, para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas e é por isso que nós podemos absolutamente, sem reservas, confiar e esperar nele. Espere no Senhor com esperança. Espere no Senhor com paciência.
Mas há uma terceira forma de se esperar em Deus aqui, nesta expressão de Romanos 12:12. É quando ele diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Perseverar significa esperar agindo, fazendo alguma coisa, fazendo a nossa parte. E é claro que Deus espera do homem sempre o homem fazer a sua parte. Qual é a melhor forma do crente esperar em Deus agindo? Orando, buscando ao Senhor, dobrando os seus joelhos na presença do Senhor, entregando ao Senhor todos os seus cuidados. Orar é uma atitude do homem. Orar é aquilo que a gente pode fazer para que Deus possa fazer o que nós não podemos. Em todos os momentos em que eu vejo Deus fazendo milagre na Bíblia, eu vejo a ação do homem. Eu vejo na Bíblia que o milagre é mais uma reação de Deus à ação do homem do que a própria ação de Deus em benefício do homem. Porque quando ele transformou água em vinho, ele não encheu as talhas, mas ele mandou que aquelas pessoas, os serventes que estavam ali naquela festa, fizessem esse trabalho. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele não tirou a pedra. Isso é Jesus sempre deixando que o homem faça a sua parte. Persevere na oração. Não desanime. O segredo da oração ouvida e atendida por Deus é a perseverança. Jesus contou uma parábola no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, capítulo 18 do Evangelho de Lucas, sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E nessa parábola ele diz que Deus dá vitória, Deus atende aquele que clama a Ele de dia e de noite. Não é só clamar de dia e não clamar de noite, ou clamar de noite e não clamar de dia. O segredo está dito aqui por Jesus, é clamar de dia e clamar de noite. Isso é perseverança. Você orou de dia, não recebeu, ore à noite. Não recebeu, ore no dia seguinte. Isso é perseverança. É o que a palavra de Deus está propondo para nós neste momento. Perseverai em oração. Não queira agir com as suas próprias mãos. Não queira resolver aquilo que você não pode resolver. Mas ore. Entregue ao Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida daqueles que esperam nele. Deus cuida daqueles que direcionam a ele toda a sua confiança, cheio de esperança, de paciência e de perseverança. Não abra mão de orar. Jeremias, no capítulo 33 e o verso de número 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame, persevere na oração. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6 e versículo 18, quando o apóstolo Paulo ele termina todo o kit de armaduras espiritual, ele diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. É isso que Deus espera do crente, que ele persevere em oração. Às vezes, perseverar para ser batizado com o Espírito Santo, perseverar para receber os dons espirituais, perseverar para que receba de Deus aquilo que só Ele pode dar. Perseverar significa esperar agindo. Então haja. Faça a sua parte na certeza e na convicção
de que Deus estará fazendo a parte dele, porque Deus é fiel para fazer a parte que lhe pertence, a parte que lhe compete. Mas há uma quarta maneira de se esperar em Deus. Gostaria de recapitular para uma melhor compreensão. A primeira, esperar com esperança. A segunda, esperar com paciência. A terceira, esperar com perseverança. E a quarta, esperar com longanimidade. E a palavra longanimidade significa esperar em Deus até receber o que se está esperando. Vale lembrar, queridos, que longanimidade é uma das virtudes do fruto do Espírito. Portanto, longanimidade é algo que Deus é e Ele repassa para aqueles que esperam nele. É interessante que Deus, Ele não é paciente, Deus é longânimo. Porque a palavra de Deus diz que a tribulação produz a paciência. Portanto, todas as vezes que a palavra paciência é atribuída a Deus na Bíblia Sagrada, é dentro desse contexto, do contexto de longanimidade, daquele Deus que é longânimo e que não perde o equilíbrio, como muitas vezes pessoas pacientes perdem. Eu vejo na Bíblia Jó muitas vezes perdendo a paciência. Quando ele diz, por exemplo, se o meu agressor fosse homem. É como se ele dissesse, se ele fosse homem igual a mim, eu tomaria as providências. Isso foi os momentos em que Jó perdeu a paciência. No entanto, ele não deu ênfase ao pecado. No entanto, ele não se entregou a este sentimento. No entanto, ele admitiu que o seu agressor era Deus, que estava permitindo tudo aquilo e que ele não podia fazer outra coisa a não ser esperar a mudança de Deus na sua vida. Longanimidade significa esperar em Deus despreocupado com o relógio. Longanimidade significa esperar em Deus despreocupado com o calendário. Nós estamos terminando o ano de 2017 e talvez tenha alguém contando esses dias no calendário e constatando que Deus ainda não deu o que ele está esperando. Eu quero te dizer que o longânimo não se preocupa com o tempo, porque Deus também não se preocupa com o tempo. A palavra de Deus diz que Ele muda os tempos, Ele muda as horas, Ele muda reinos e estabelece reino. Seja longânimo, produza em sua vida, dê ênfase na sua vida ao fruto do Espírito e a essa virtude chamada longanimidade. E espere em Deus até receber a sua vitória. Espere em Deus com esperança, espere em Deus com paciência, espere em Deus com perseverança e espere em Deus com longanimidade. Agora, eu compartilhei nesta oportunidade como esperar em Deus. Mas por que devemos esperar em Deus? Eu queria somente concluir com duas razões primordiais do porquê devemos e podemos esperar em Deus. A primeira está em Isaías, no capítulo de número 64 e o versículo de número 4. E eu gostaria de ler essa expressão bíblica do profeta Isaías. Isaías 64 e o versículo de número 4, que nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Essa é a primeira razão porque eu devo e posso esperar em Deus. É porque Deus trabalha para aqueles que nele espera.
E de que forma Deus trabalha? Há muitas formas de Deus trabalhar na vida daqueles que Ele espera. Primeiro, preservando a sua vida, guardando-o de todo mal. Tenha certeza, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que se você não recebeu ainda o que está esperando, mas está esperando é porque está vivo, é porque está viva. E se você está vivo e se você está viva, é porque Deus está preservando a tua vida. Eu quero te dizer que Deus pode, daqui para o final do ano, mudar o curso da tua história, mudar esse problema, essa situação, porque Ele é fiel na vida daqueles que esperam nele. Mas há também uma segunda razão do porquê eu devo e posso esperar em Deus. E ela está registrada no Salmo de número 27 e o verso de número 13. Salmista Davi, no Salmo de número 27 e o versículo de número 13. Ele declara: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não se preocupe, porque você não vai desfalecer no caminho. Você não vai perder as forças no caminho, porque há uma promessa para aqueles que esperam em Deus. A Bíblia diz que Deus fortalecerá o seu coração. Talvez as tuas emoções estejam muito frágeis. Talvez você esteja achando que não vai terminar o ano. Isso tem a ver com as nossas limitações. Mas é por isso que Deus me coloca diante de você neste momento, para te dizer que Ele vai fortalecer o teu coração, que você vai receber força, ânimo do céu, vai continuar esperando nele e vai ser mais do que vencedor. Muitas pessoas se preocupam porque o tempo está passando e a vitória não chega, e a idade está chegando, e de repente, quando a vitória chegar, não vai poder usufruir muito da vitória. Querido, querida, Deus não só dá a vitória, mas Ele dá condições para o crente usufruir da vitória. Foi isso que Ele fez com Caleb. Caleb diz no capítulo 14 do livro de Josué que ele era da idade de 45 anos quando Deus lhe fez promessa. E naquela ocasião ele estava com 85 anos de idade, quando Deus cumpriu a promessa que fez. E tal era a força dele quando ele recebeu a promessa, tal era a força quando o Senhor cumpriu esta promessa. Deus se responsabiliza, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, de investir na tua saúde, de investir nas tuas emoções e você usufruir desta promessa que há muitos anos, que há muito tempo você está esperando chegar da parte de Deus. Não desanime. Primeiro, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Segundo, porque Deus fortalece o coração daqueles que nele esperam. Deus é fiel. A palavra de Deus diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Que esta palavra possa entrar no seu coração e te dar o ânimo que você precisa receber da parte de Deus. Que você possa esperar em Deus com esperança, com paciência, com perseverança e com longanimidade. Que ninguém remova você do seu lugar, mas que você fique aonde está, até que Deus chegue com a bênção que Ele te prometeu e que Ele, sem dúvida, vai te dar. Queremos, neste momento, orar por você e com você. Onde você estiver, dobre os seus joelhos e ore conosco no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Pai querido, Deus Todo-Poderoso, amigo fiel, Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, Deus que fortalece o coração daqueles que nele esperam. Eu quero te pedir, Senhor, pelo teu servo, pela tua serva, por esta família, Senhor, que está assistindo este programa. Pai querido, ser com eles, fortalece o seu coração, trabalhe ao seu favor, Senhor, porque é isso que a tua palavra nos garante. Pai querido, cumpre, Senhor, as promessas na vida dos teus servos. E aqueles que porventura ainda não recebeu este ano que está esperando, Senhor, que eles possam se lembrar, Pai, através da tua palavra, que tu és melhor do que a riqueza, que tu és melhor do que bens. A tua presença, Senhor, é melhor do que a bênção, porque tu és o abençoador, e o abençoador garante a bênção. Recebe, Senhor, a nossa gratidão e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Visite a nossa igreja na Avenida Cruz Cabugar, número 29, Recife, e seja abençoado por Deus. Na segunda-feira, culto de doutrina, e no domingo à noite, culto de louvor e de adoração. Deus, com certeza, terá uma palavra para você.